bosta. Onde que eu tô? O que aconteceu? A última coisa que eu lembro são os fãs do Felipe Neto correndo pro meu lado, me enchendo de porrada. Mas que lugar escroto. Que bosta, hein? Oi. Oi, né? Quer dizer que você fala mal de todo mundo. Um dia a casa caiu, né? Tá, e o senhor é quem? Deus. Paz do Senhor, a paz e graça, querido e amado irmão. Bem, eu vou editar um vídeo para vocês. E antes de eu editar esse vídeo que vocês vão assistir aí, eu quero só lembrar vocês que eu faço vídeo há muitos anos. E quero lembrar vocês também que o sistema, os algoritmos do Google, da internet, do YouTube, Facebook, enfim, todas as plataformas. Eu quero que você entenda que essas plataformas, na verdade, ela é tipo, é o coração da besta. É o coração do anticristo, que ainda vai se revelar intermédio de um homem. Ele é o coração. Está sendo gerado, entendeu? E essa imagem que você vê na internet, na televisão, nos aplicativos, enfim, tudo que você vê aí, faz parte do sistema do anticristo. Ela está sendo gerada, como eu disse. Você pode ir e ler as escrituras que na escritura só fala figurado, né? As 7 cabeças do dragão são 7 países. O anticristo vai ser um homem. O anticristo vai ser um homem. A besta, né? Por que besta? Porque ele vai ser irracional. Como animal irracional. Ele vai blasfemar de Deus, vai xingar Deus, acusar Deus, vai tirar as escrituras, vai tirar a Bíblia, enfim. E nesse percurso de estar gerando, está sendo gerado aí o grande dragão, ele está sendo formado. É como se ele estivesse no ventre da mãe dele, digamos assim. Está sendo gerado. 7 cabeças, seus tentáculos. E ele usa quem? Ele usa os homens. Usa o ser humano como instrumento para isso. E como eu disse para vocês que o YouTube já deletou milhares ou milhões de canais que traziam informação sobre aquilo que eles falavam que tudo que você falava sobre o fim do mundo, sobre uma única moeda, um único governo, está na Bíblia. Eles falavam que era, e até falam ainda que é teoria da conspiração. Mas você vê o tempo todo na mídia, nos jornais, falando-se da nova ordem, da unificação, de uma nova era global. Você vê o tempo todo nos jornais. Mas quando você coloca um vídeo ou fala do assunto, você é mentiroso. É fake news. É teoria da conspiração. É o que eles dizem que é. Mas tá aí.
caminhando. E no vídeo que eu vou fazer hoje, é um vídeo antigo, na verdade. Mas, por exemplo, que nem eu já faço vídeo já há uns 10, 15 anos, certo? Pô, 15 anos. Então, quem tinha 15 anos lá atrás, hoje está com 30. Quem nasceu há 15 anos lá atrás, hoje está com 15. Quem nasceu há 5, está com 10. E assim vai. Então, se perderam muitos vídeos, se perderam muitos ensinos maravilhosos que trazia à luz daquilo que eles dizem que é teoria da conspiração, mas está na escritura, está na palavra. Tanto que a palavra vai ser tirada, né? Tanto que a palavra já está sendo divulgada como, por mais que eles falem que tem o demoniocracia, é tido como, quando você prega a verdade, quando você fala contra o pecado, isso se chama agora discurso de ódio. A besta fala isso. O governo da besta, o governo do anticristo, ele prega a libertinagem. Ele prega o sodomismo. Ele prega tudo aquilo que é contra Deus. Observe nas leis que estão querendo implantar pela esquerda. O socialismo, entendeu? O comunismo, é o que eles pregam. Eles pregam igualdade, mas igualdade só tem entre os comunas. A igualdade só tem entre, como se diz, os amigos ali, né? Então, meus irmãos, a palavra está se cumprindo. E tem um ensino aí que fala dos tais iluminados, que são os senhores do mundo, o dono do dinheiro, que controla tudo. Pare, pensa e reflita. Tudo nessa terra, na mão dos homens, é controlada por dinheiro. Os homens são controlados pelo grande dragão. Os homens são controlados por Satanás pelo dinheiro, holofote, fama e poder. Sempre foi assim. Desde o jardim do Éden, quando o Satanás vai enganar Adão e Eva, falou assim: olha, coma do fruto. Ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Então Satanás pregou um poder ali. Vocês serão igual a Deus, sabendo do bem e do mal. E vocês não vão morrer. Ali já começou. E ali entrou esse pecado que estava em Lúcifer, que estava no diabo, que estava na antiga serpente, o dragão, o qual ele mesmo se projetou dizendo que seria igual ou semelhante ao Altíssimo, e ele não conseguiu. Foi expulso, aí ele veio e colocou o que estava no coração dele, colocou no coração do homem. E o homem é enganado. A palavra diz que a raiz de todos os males, está escrito, é o dinheiro. Os que querem ficar ricos caem em tentações, em laços e muitas consciências loucas que submerge o homem à ruína e à perdição. O dinheiro. Por isso que quando você vê um pastor pregando, evangelista, pregadora, seja quem for, dinheiro, bens materiais, fuja deles. Leia o que Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, não ajuntei tesouro, nem ouro, nem prata na terra. Antes vos digo, ajuntais tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói, e os ladrões não roubam, não minam. Então, veja aí a pregação de Jesus, veja a pregação dos falsos mestres, veja a pregação do mercenário. Entendeu? Veja o que ensina os apóstolos: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, à direita de Deus. É o que ensina. Mas hoje nós vivemos com maior evidência. Por exemplo, a maçonaria, ela fala abertamente para você ir nos cursos deles, e você vai aprender a ser próspero, a enriquecer. Tem um monte de comercial no YouTube da maçonaria. Eles estão ofertando agora, assim, eles não escondem mais. A sociedade secreta e discreta não é mais secreta e nem discreta, agora é diretamente. Para você ir lá, que eles vão te dar o curso, e você vai aprender como ganhar dinheiro. E a irmandade. Só que depois que você se ingressa lá,
Eles pregam a moralidade, eles pregam um monte de coisa que parece aos olhos humanos maravilhoso. Irmandade e fraternidade. Só que tem uns graus. Grau 1, 2, 3, 4, 5, 6. E chega até o grau 33 que nós conhecemos pelos estudos. Segundo eles, quando você chega no grau 33, então você é igual a Deus. Aí tem outros graus lá que se falam, mas não tem bem esse estudo. Eu não sei dizer para vocês, não fui a fundo. Mas eu só sei que quando você chega, se você estiver lá ou for, quando chegar ao grau 33, então você já é igual a Deus. E eu quero fazer esse vídeo para vocês meditarem. É um vídeo antigo, o qual o MC Catra, ele diz: eu sou Deus. E na mentalidade da maçonaria, desses ensinos, que ensina que o homem é igual a Deus, pois é o mesmo que Satanás ensinou lá no Jardim do Éden, dizendo para Eva e para Adão: se vocês comer, vocês serão igual a Deus. Essa narrativa continua sendo pregada. Se você estudar o assunto e obedecer tudo que eles ensinam para você fazer, então, quando você chegar no grau 33, você vai ser igual a Deus. Não é lá mesmo o discurso de Satanás? Se vocês comerem isso, serão igual a Deus? A palavra diz que quando nós comemos, se alimentamos da mensagem, ele é alimento para a nossa alma. Quando as pessoas começam a comer, degustar esses ensinos da maçonaria, maçônica, luciferiana, então ela começa a se alimentar. E vai trazer o quê? Não vida, mas a morte. E sabe o que Deus diz para eles quando eles dizem que eles são igual a Deus? No grau 33? Ou a esses que querem, ou como Adão e Eva que quis achando que ia receber e ser igual a Deus, sabe o que receberam? A morte. A maldição de Deus e a morte. Então, da mesma forma, lá está escrito lá em Salmo 37, 13, está escrito bem assim, os inimigos de Deus podem tramar contra o seu povo, mas rir-se-á deles o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. O Senhor se põe a rir. Tem uma outra versão que diz: o Senhor rirá deles, que se acham em estudar astrologia, em fazer figuras, hologramas. E você vê um monte de tipo de mensagens subliminares lá: o olho de Horus, o triângulo, o Baphomet, o grande arquiteto, o grande Deus arquiteto que tem seios, que tem esse órgão ali demonstrando como cobra, como serpente, tem cabeça de bode, pé de bode, pelo de besta, enfim. Puxa e veja aí as fotos do Baphomet. Aquele Baphomet representa tudo que se diz ser Deus e não é Deus. É totalmente oposto. Deus não tem semelhança, digamos, de coisas humanas carnais. No sentido de figuração de bode, animal, isso é irracional, isso é blasfêmia. O que você pode até se colocar em ver a imagem de Deus é o homem. O homem sim, mas bode, pé de bode, essas coisas não. Coisas irracionais, coisas imundas. Isso é coisa do inimigo. E a palavra diz lá em Salmo 37 que Deus ri deles, porque vê que seu fim está próximo. Por que você vê as pessoas fazendo toda maldade, feitiçaria? Político vai e rouba, engana, e não perde mandato. Sai de um, ganha outro, e vai, porque estão enganando. Por que isso acontece? Isso acontece porque é um castigo de Deus. Porque o próprio Deus envia o espírito do engano, o espírito do erro, para que as pessoas creiam na mentira e sejam enganadas. Elas merecem porque elas não querem a verdade, que é a verdade, Jesus. É simples assim, meu querido e amado irmão. Como que pode? Tem pessoas que, por exemplo, o Jair Messias Bolsonaro teve 28 mandatos, ou 28 anos lá, digamos assim, 28 anos de deputado. Não perdi a eleição. Mudou alguma coisa? Desde quando houve a democracia ou a monarquia no Brasil, mudou alguma coisa?
nunca mudou para melhor. Nunca mudou e nunca vai mudar. Por quê? Porque está na Escritura. Que o homem iria de mal a pior, enganando, ser enganado, para que venha o fim. Então, Deus ri deles. Deus rirá deles. Porque esses homens, essa geração, nasce hoje, amanhã já não existe mais. É como uma flor. É como uma flor. Já viu aquela flor das 11 horas? Que ela vem, fica tão bonita assim. Às 11 horas, quando é meio-dia, ela murchou e secou. Daí só no outro dia. Ou se os botãozinhos estouram, ela também floresce às 11 horas. Quando é meio-dia, ela já começa a murchar. Quando é tarde, não existe mais. Já caiu e secou-se. Tinha muito isso lá no norte do Paraná. Minha mãe sempre até cultivava algumas florzinhas assim. Tinha no terreiro lá a flor das 11 horas. Então, os homens são assim, como a flor. Que de manhã está viçosa e à tarde não existe mais. Então, Deus vê isso. Para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Deus não tem tempo. E os homens são enganados e morrem e são condenados ao inferno. Então, vou deixar esse vídeo para vocês verem. O Catra, ele era maçom. Ele tinha aquela ideia de ter várias mulheres. Ele tinha, acho que 2, 3 mulheres lá, não sei quantas. E eu fiquei pensando nas 3 mulheres que existem na tua vida, né? E que elas devem te mimar. Muito. Muito. Eu não corto a unha do pé. Não, mas eu nem espera. banho eu tomo sozinho. Tinha várias mulheres lá. Convivia com elas. Ele se dizia ser cristão. Crente. Veja bem, cristão, maçônico, poligamia, né? Lembrei agora o nome. Poligamia. Praticava poligamia. Então, meus irmãos, eu quero que vocês assistam esse vídeo, porque muitos se perderam ao tempo aí, tantos vídeos bons que eu aprendi muito. E eu consigo, então, meditar em termos dessas coisas que são verdades, que elas coincidem com a Escritura, com a verdade da palavra. Eu tinha uma igreja que eu fechei, hoje não tem mais, a igreja física. Eu congrego em casa, me considero como desigrejado. Mas ainda eu tenho uma igreja, como se diz, CNPJ registrada. Teria que pagar para fechar isso aí, mas está lá, então não tem problema que fica aberto. Eu abri, toquei uma igreja 5 anos. Cuidei de pessoas. Tinha um corpo ministerial, tinha obreiros, tinha pastores, tinha ajudantes, tinha uma igreja comum. O templo físico tinha um lugar onde nós congregávamos. Aí você pergunta, irmão João, você é contra o templo? Você acha que é errado ter uma casa de oração por causa do sistema? Não. Eu não sou contra o templo, nem posso ser, como eu sempre falo nas minhas falas. Porque o próprio Jesus instituiu uma casa de oração. É claro que Deus não habita em templo feito por mão de homens, como está escrito. Vós sois o templo do Espírito Santo. Mas uma casa de oração, ela é instituída por Jesus. Ou por Jesus, ela é instituída por Jesus. Ele disse, em minha casa será chamada casa de oração, onde nós íamos se reunir. O ministério da igreja primitiva começou dentro das casas, irmãos. E vai terminar agora, no final dos tempos, nas casas, por causa do anticristo, da perseguição. Como foi no início, pessoas foram presas, lançadas no Coliseu, foram decapitadas, aconteceu o terror. Vai lá ler as escrituras, na história da primitiva, da igreja primitiva de Cristo. Assim será no final também. Então eu já estou vendo que está tão corrompido os ministérios, está tanta maldade, tantas coisas erradas. O culto é teocêntrico para Deus, virou teocêntrico ao homem. Desprezaram o Senhor, estão desprezando o Senhor. Amaram mais a criatura do que o Criador. Está escrito isso aí. Amaram mais os homens do que o próprio Criador. Então hoje você vê a igreja que se diz igreja, templo físico, virou lugar de se entreter, lugar de sentir alegria, lugar de você ver luta de boxe, como tinha na Renascer. A Assembleia de Deus apresenta hoje teatro, uma das piores abominações, que é mentirinha. Assembleia de Deus e todas as demais. Então se apresenta desfile dentro da igreja. O
desfile foi uma atração à parte do Chá Sempre Mulher da Assembleia de Deus de Sinop. Com o tema Moda Anos 60, elas desfilaram e brilharam na passarela. Tudo que você possa imaginar, eles colocaram dentro da igreja para entreter as pessoas. Para chamar o jovem, para chamar o velho, para chamar não sei quem. Então, eles fazem de tudo. Eles fazem de tudo, menos a vontade do Senhor, que é um culto racional, teocêntrico a Deus. Eles não fazem isso. Então Deus olha para esses ministérios, esses monte de placas que estão aí corrompidas, e daí você fala assim, mas será, irmão? Será que não tem nenhuma? Então, tem uma sim. Uma igreja espiritual, não física, que é do Senhor. E essa igreja espiritual é aquela que está lá no Apocalipse, a Filadélfia. As 6 estão caminhando para o erro, para o engano, para a fornicação, para o adultério, anda com os nicolaítas, anda com os Gease, tudo corrompido. E ela, as outras 6, que é de Cristo, mas ela está vivendo errado. Ela está vivendo em pecado, e Jesus fala, arrependam, deixem os seus pecados e voltem ao primeiro amor. Então Jesus está chamando ela à salvação. Quer dizer que se Jesus está chamando para o amor, está chamando para a salvação, então elas estão condenadas, estão caminhando para o inferno. As outras 6. Só tem uma. Só tem uma igreja salva, e ela não é 4 paredes. Não tem nome físico, não tem CNPJ nem placa. É a Filadélfia. É um povo zeloso de boas obras que o Senhor vai salvar. Por isso que eu acredito que as pessoas que estão nos apriscos aí corrompidos, e elas vivem o verdadeiro evangelho, não comendo doutrina de homens, mas vendo pela palavra e vivendo pela palavra, elas podem ser salvas quando morrer, salvas no dia de arrebatamento, enfim, salvas no contexto geral. Mas, como no vídeo que eu vou fazer para vocês agora, eu vou deixar para vocês assistir no final, eu vou deixar um pedacinho no começo, e depois no final vocês assistem ele por completo. Deus rirá deles, Deus vai rir deles, e Deus ri deles, porque tá lá, ó, Deus rirá deles, pois o Senhor vê estar se aproximando o seu dia. O Senhor está vendo, ó, dali a 5 dias o cara vai morrer. Tá lá, servindo a Baphomet, a maçonaria, os iluminados, enfim. Tá lá na feitiçaria, tá lá dentro da igreja fazendo adivinhação, dizendo que é o Espírito Santo e não é. Está lá pregando e distorcendo a palavra. Aquilo que lhe agrada, ele prega. Aquilo que agrada o povo, ele prega. Assim como é o profeta, assim como é o povo, assim também é o profeta. Cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. O seu Deus é o seu ventre. Os profetas, o seu Deus dos profetas, o seu Deus é seu ventre. Só pensa nas coisas terrenas. Está escrito isso aí. E vão se cercar de mestres, segundo suas próprias cobiças. Qual que é a cobiça do homem? Dinheiro. O que se prega hoje? Dinheiro. Se cria império. É isso que acontece. Ah, irmão, se não é de Deus, não prospera. Uai, o mal tem prosperado muito mais. Por quê? Por que tem prosperado? Porque as pessoas dão crédito a mentira, ao engano, e não a Jesus, e não a palavra. O próprio Isaías diz: quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação, Senhor? Quem? Agora diz assim, se eu não me engano, Ezequiel ou Daniel, que diz assim: quem esteve no conselho do Senhor viu e ouviu esta mensagem. Qual a mensagem? A mensagem da boa nova, que você estava condenado, e agora, se você passar a obedecer, aceitar o convite de Jesus, reconciliar com o Pai em Cristo Jesus, então você vai caminhar sendo cristão, ser fiel até a morte e ser salvo. Também não é essa ideia do calvinismo, uma vez salvo ou salvo para sempre, posso fazer o que quiser. Ah, não, então não era salvo. Ah, então somos robô. Não vou entrar em mérito aqui agora sobre esse assunto, que é muito, muito polêmico, e só a graça de Deus e o Espírito Santo para não enganar os filhos verdadeiros com essas doutrinas diversas. Um diz sou de assim, outro diz de uma maneira, outro diz de outra, e vai embora, e o povo fica tudo perdido aí, como ovelha sem pastor. Por quê? Porque o verdadeiro pastor, consumador da nossa fé, não é quem prega,
Não é o homem, não é o pastor, não é o padre, não é o papa, é Jesus Cristo e o Espírito Santo que ele enviou para nós. Então Deus vai rir deles. Deus ri deles, está lá em Salmo 37:13. Porque seu fim está próximo. Porque os homens estão sendo enganados. E muitos que estão dentro da igreja da mesma forma, recebendo pregação de Geases, mercenários, enganadores, que prega a prosperidade, dias bons, dias melhores, só vitória. Não é verdade, é mentira. O apóstolo Paulo disse: somos mais que vencedores já por aquele que nos amou. Mas sabemos da verdade de Deus, que somos perseguidos, odiados e acabou. E vai ser assim a cada dia mais intensificado, para que se cumpra a Escritura, para que se cumpra a palavra de Deus e Jesus volte e se cumpra toda a tua palavra. Assista os vídeos aí, meu amado e querido irmão, nessa introdução, é meia longa, mas ensino vindo da parte de Deus, que eu não faço o texto, não pego o texto, não fico lendo, não fico... Aquilo que o Senhor Jesus, aquilo que o Espírito Santo coloca na minha boca, eu passo para vocês. Tudo que sai aqui é colocado aqui por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, que coloca na minha mente. As palavras que vêm não são minhas, eu sou só a voz que clama nesse deserto de pecado, de imundície desse mundo que será destruído. Ok? Assista os vídeos, compartilhe, divulgue, porque em breve Jesus voltará. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Qual é esta coroa? A coroa da salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Paz e graça, paz do Senhor a todos. Fique com os vídeos aí, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se assim nosso Jesus, nosso Deus quiser. Amém? Tá, e tem prova. Oi, licença. Ô, Gabriel, muito obrigado. A Palmeirinha acabou de mandar. Gabriel, fala pra esse cara aí quem sou eu. Como assim quem é o senhor? O senhor é o mais bafônico de todos os tempos. O lacrador master, o todo-poderoso. Gabriel, quem sou eu? O senhor é Deus. Não toca. Convencido? É. Ê, geração desgraçada. Já sabe as regras, né, mano? Foi bom, vai pro céu. O senhor vai analisar a minha conduta na vida? Ah, você acha que eu tenho tempo disso, irmão? 7 bilhões de negros. Eu entro no Facebook aqui, mano, olha o perfil e já era. Ah. Curtiu a foto da prima de biquíni? Isso é pecado? Apagou o comentário fofinho da mamãe. Ah, todo mundo faz isso, Deus. Não compartilhou o post do cachorrinho abandonado. Tá bravo pra você, meu amor. Ah, não. Ah, não. Caiu de novo. Ô, Gabriel! A internet parou de novo, Gabriel. Senhor, tenta desligar e ligar de novo. Ô, Gabriel, ligar e desligar, tu só manda fazer isso, meu filho. Ué, senhor, a gente vai ter que contactar o Steve Jobs então. Não, Steve Jobs não. Pô, chato pra caralho. Chega aqui e fica. É, como é que é melhor? Seria melhor pro senhor se tivesse o iPad. Ah, não aguento isso não, mano. Liga pra operadora, Gabriel. Mas ligar pro... É isso, liga pro inferno, Gabriel, lá dá jeito. E anota o número do protocolo. Tá, tudo bem. Ah, o jeito é roubar a internet do vizinho, né, mano? Sabe uma coisa? Ela entra nessa porra aí, vai. Assim, do nada? Essa timeline é chata, mano. Um montão de convite de joguinho, nego falando de política. Ah, não vou ver isso aqui não. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Olha só, posso fazer uma selfie antes? Pera aí. Chega. Valeu. Vai, meu filho, vai ser chato na eternidade que o inferno tá lotado, vai. Ai, vamos ver o próximo aqui que tá vindo nessa lista aí. Ah, Adalga... Adalga o quê? Adalgami? O que aconteceu com José, Paulo, Pedro, Tiago? Deixei tudo bonitinho na Bíblia pra vocês seguirem.
porra! May we fight true in his holy